Amados irmãos e irmãs, quero convidar a você a dar um joinha, quero convidar você a se inscrever se você não for inscrito, quero te convidar a compartilhar. Assim o YouTube reconhecerá a legitimidade dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Na 18ª semana do tempo comum, no ano de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Por 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem! Sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que impusessem as mãos e tocasse ao menos na barra de sua veste. Todos os que tocavam ficariam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos diante de um texto muito interessante, mas o que me chama a atenção aqui agora é que Jesus despede a multidão, ou seja, mande a multidão ir para a sua casa, uma vez que aquela multidão já estava saciada. O texto diz que eles estavam saciados. Jesus teve esse zelo de só mandá-los embora bem alimentados. E assim eles fizeram. Foram embora. E Jesus manda os seus discípulos irem à barca, irem à sua frente, e Jesus vai para algum lugar sozinho rezar. Como é importante esse momento. Jesus se coloca em oração. Jesus vai entrar em sintonia com o Pai, porque não é possível fazer a vontade de quem você não tem intimidade. E Jesus é íntimo do Pai, e por essa intimidade ele vai ficar a sós com o Pai, rezar. Nos chama a essa experiência de oração, nos convida a querer estarmos a sós com nosso Senhor,
momento de adoração, momento de acolhimento ou recolhimento, momento de estar na presença de Deus, a sós. Muitas vezes nós estamos em meio a tantas situações e a gente muitas vezes até acreditamos que Deus não tem nos ouvido, não tem nos amparado, mas nós sabemos que não é verdade isto. Porém, é preciso estar a sós com nosso Senhor, porque as pancadas virão e é preciso ter a força que vem do alto para suportar as pancadas que o mundo vem nos oferecendo. E aí, muito interessante o texto, Jesus, quando foi por volta das 3 da madrugada, voltou e foi andando sobre o mar. Deus comanda tudo. Se esse Deus que anda sobre o mar não vai cuidar de você, não tem poder para cuidar dessa situação que você hoje está chorando, dessa situação que você hoje não compreende, dessa situação que você hoje está sofrendo, esse Deus que anda sobre o mar. E no final, os discípulos ou algum discípulo diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu não sei qual é o mar da tua vida. Eu não sei que agitação está acontecendo com você. Mas esse Deus anda sobre o mar da tua história, o mar da tua vida. E te convida a confiar. E aí, Pedro olha, assim como também os discípulos olharam, e diz: é um fantasma. Agora vamos ver. Olha como é que é interessante. Os discípulos não foram para algum lugar rezar. Os discípulos foram ao comando do Senhor e foram atravessando o mar na barca, mas não estavam rezando. E porque nós não temos uma vida de oração, nós vemos fantasmas. Eu não sei qual é o fantasma que está assombrando a sua vida. Por falta de oração, essa sua preocupação está exagerada, está te consumindo. E isso é por falta de oração. A oração acalma a tempestade, acalma o mar. E é preciso parar para rezar. Eu não sei o que hoje pode estar acontecendo com você, mas observa os finais do Evangelho de hoje, o que nos chama, o que nos traz para esse ato verdadeiro. Entendamos isso que está acontecendo. E aí, amados irmãos, nós vamos percebendo a clareza do Evangelho de hoje que nos chama a essa vida de oração, para que aquilo que possa estar atormentando o nosso coração, a nossa família, a nossa vocação, possa dar espaço para a graça de Deus. E aí Pedro vê e diz, quando Jesus diz: sou eu mesmo, não sou o fantasma, sou eu, não tenhas medo. E Pedro, o provocador, disse: és tu mesmo? Então tu me mandas ir para aí. Olha, duas coisas que tem. Se Pedro diz: tu me mandas ir para aí, porque Pedro acreditava que ele é Jesus, é o poder, é o Messias. E Pedro teve várias experiências, acabou de sair desse milagre dos pães e dos peixes, acabou de assistir, acabou de presenciar. Pedro confiava em Jesus. Mas Pedro, quando começou a andar e o mar agitou-se, Pedro ficou com medo. Pedro ficou com medo. E Jesus vai dizer: homem fraco na fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Não sabe que eu posso tudo? Deus está falando com você hoje, irmão, irmã, está falando. Você não sabe que eu posso tudo? Então, coragem. Jesus fala essa palavra: coragem. Coragem. Homem fraco da fé, mulher fraca na fé, coragem. E aí, ao longo desse capítulo que nós estamos vendo, Jesus vai trazer esse novo para os discípulos.
esse novo para os discípulos. Os discípulos prostam-se neles, diante dele, e diz: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E após essa travessia, lá, desembarcam lá em Genezaré, e os habitantes que já conheciam o poder de Jesus queriam ao menos tocar na veste do seu manto para ficar curado. E isso nós já vimos daquela mulher do fluxo de sangue, que ao menos tocar o manto de Jesus ficaria curado. E ali Jesus fez curas, Jesus realizou graças na vida de tantas pessoas. Hoje eu e você somos chamados a confiarmos. Confiemos, ainda que as coisas não estão do jeito que nós queríamos que estivesse. Confiemos, porque Deus cuidará de nós. Não sejamos teimosos. Tenhamos coragem. Confiemos. Deus cuidará de nós. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que Nossa Senhora Rainha do Clero nos fortaleça, nos ajude a vencer os nossos medos. Que São José, patrono da Igreja, nos dê coragem o bastante para sermos fiéis a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.